Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Durante o carnaval deste ano, o país acompanhou, com apreensão e tristeza, a tragédia que atingiu o litoral norte do estado de São Paulo e causou pelo menos 69 mortes. Mas não só a calamidade em si provocou indignação. Os relatos de que houve saque às residências parcialmente destruídas, furtos de doações aos desalojados e mesmo ágio na venda de água mineral gerou revolta. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei que busca aumentar a pena para crimes cometidos contra o patrimônio na vigência do estado de calamidade pública que eu converso agora com a autora da proposta, a deputada Rosana Vale, que representa o estado de São Paulo pelo PL. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Olá, eu te agradeço pela oportunidade. Realmente foi uma tragédia que deixou o Brasil inteiro perplexo, né? Triste. Foi a maior chuva que o Brasil já teve e sobreveio ali na minha região. Isso, a senhora é da região de Santos, a senhora nasceu em Santos, mas o litoral paulista, ele tem Santos mais ou menos no meio e centralizado, né? É. E ali também foi uma área muito atingida. A senhora estava lá no local? Eu estava em Bertioga, uma região que também, uma cidade que também foi atingida, muitas pessoas ficaram desabrigadas, mas as mortes aconteceram ali em São Sebastião, Barra do Saí, é um bairro ali que eu frequento já também há bastante tempo. É mais na região norte, né? É no litoral norte do nosso estado. Santos é a Baixada Santista, que a gente fala, que tem 9 municípios, aí tem o litoral sul e o litoral norte. Bom, e foi sobre o litoral norte. A senhora estava próxima a tudo isso e a senhora acompanhou, além da tragédia em si provocada pela chuva, esse desconforto, essa situação constrangedora de furtos e todo esse um monte de outras narrativas que aconteceram lá. Exatamente, William, eu acompanhei desde os primeiros momentos, o deslocamento do governador na primeira morte lá para aquele local, para tomar ciência da situação, acolher, né, as pessoas e tomar as primeiras providências. A gente liderou também a organização das doações. Eu fui para o navio da Marinha, que fica ali no Porto de Santos, na Capitania dos Portos. A gente mobilizou a sociedade toda, empresários, a população, os clubes de servir para as doações. E aí a gente encontra essa situação, né, de uma água custar R$ 93. Então, isso tocou muito em mim e, por isso, criamos esse projeto de lei. Das doações, né? De desvios. Também. O abuso, né, de algumas pessoas que, graças a Deus, não é a maioria é solidária, a maioria colaborou, vieram doações, como eu falei, de todos os lugares, mas essas situações específicas, eu vi um depoimento do governador, assim, constrangimento dele, governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falando, olha, a gente convence a pessoa a sair da casa, porque a casa corre risco, já foi invadida pela água e corre risco pior ainda, mas a pessoa sai e no dia seguinte ela sabe que a casa foi saqueada, que o pouco que ainda restou de móveis foi levado. Isso não está certo. Então, os crimes que são cometidos contra o patrimônio em situação de calamidade decretada pelo município, pelo estado, pela União, eles têm que ser punidos exemplarmente com 1/3 ou o dobro dessa pena. É essa a sua proposta que a senhora protocolou aqui na Câmara. Exatamente. Foi o que a gente sentiu de necessidade, porque é uma situação que ninguém quer passar e a gente precisa coibir esses abusos que aconteceram de forma pontual, mas foi preciso que o governador do estado levasse reforço na segurança pública para que isso não acontecesse. Ficam acontecendo praticamente 2 tragédias paralelas, né? Uma provocada pelo fenômeno climático e a outra por algumas pessoas mal intencionadas que visam criar tumulto ali na região. Exatamente. E quem perdeu, né, a casa, perdeu os bens, para que essa pessoa se sinta um pouco mais segura de que se acontecer alguma coisa, o criminoso vai ser punido com mais do que a pena prevista em situações normais. Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui conversando sobre esse tema e tratar um pouquinho dessa questão, porque no caso lá de São Paulo,
uma área atingida foi uma área que estava sob questionamento, inclusive, de ocupação irregular, mas não se trata de um caso isolado, lamentavelmente, né? Eu tenho aqui alguns números que, segundo um levantamento do IBGE e do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Brasil tem 8.266.000 pessoas morando em áreas de risco de deslizamentos e enchentes em 825 municípios. O que a senhora, como parlamentar, pode trabalhar aqui na Câmara para tentar, não sei se resolver, mas pelo menos dar um rumo para esse problema que não é específico da região de São Paulo, mas de todo o país? É um problema de todo o país, a ocupação desordenada, a falta de moradia, porque ninguém mora num lugar desses com risco porque quer. Faltam moradias no nosso país, faltam programas de habitação mais acessíveis para que essa população saia dessas condições, dessas submoradias, dessas áreas de risco. Eu tenho lutado bastante pela habitação. Ali na Baixada Santista, a área que eu também represento, o déficit habitacional é de 150 mil moradias. Então, as pessoas sem condição, elas vão para essas áreas. Há falta de fiscalização também, porque muitas vezes políticos inescrupulosos estimulam essas invasões em troca de voto. Isso precisa ser também punido de forma exemplar. E programas habitacionais. Eu consegui trazer para a minha região algumas obras paradas que foram retomadas de conjuntos habitacionais que estavam no esqueleto e no governo anterior essas obras foram retomadas. Mas precisa de um amplo programa para todo o país, com realidades regionais, porque a gente tem dificuldade, por exemplo, no financiamento, no limite para a construção dessas casas. Os terrenos no litoral são muito caros. E são objeto de especulação, né? Exatamente. E não dá para construir uma moradia do mesmo jeito no litoral de São Paulo, por exemplo, do que em outra região onde o terreno é mais barato. Então, essas diferenças regionais, elas precisam ser melhor apuradas nos programas do governo, seja do governo federal, do governo do estado, e a gente tem lutado bastante por isso também. Muito bem. A senhora tem acompanhado também essa questão desses eventos climáticos extremos? Isso também preocupa a senhora? Preocupa bastante. Como eu falei, foi a chuva mais intensa que o Brasil registrou nos últimos tempos. Foi ali na nossa região. Ninguém estava preparado, mas nós temos esses informes, né? Chegou pelo WhatsApp essas informações, mas não a ponto de fazer com que o morador saísse da região. Ele recebeu, isso já foi apontado também, foi uma falha que teve na comunicação. O morador recebeu que ia ter chuva forte e tal, mas não foi incisivo. Deixa a casa, deixa sua residência. Não havia sirenes, não havia... Exatamente. Tudo isso está sendo repensado pelo governo do estado. É importante lembrar que a atuação do governador foi excepcional. Nos primeiros momentos ele foi para lá, se deu conta da situação, chamou para si a responsabilidade, levou todo o secretariado para lá e tomou atitudes práticas, objetivas. Uma das atitudes que foram tomadas pelo governo do estado de São Paulo foi agora, por exemplo, deslocar essas pessoas para hotéis, os leitos dos hotéis ocupados por esses desabrigados. Ele resolveu dois problemas. Os hotéis, que agora estão vazios, as pessoas já acumulam prejuízos. Porque os turistas não estão nem conseguindo chegar, né? Os turistas foram embora e novos turistas que nessa época deveriam estar lá, né? Nós estamos na temporada de verão, eles não vão mais, porque a situação realmente ficou muito difícil ali. Estradas, acessos. Então, a gente resolveu, o governador resolveu dois problemas, Chamou a população, chamou os donos de hotéis para fazer. Então, é preciso tomar atitudes rápidas, que realmente acolham e entendam a necessidade ali emergencial. Isso foi tomado. Deputada Rosana Vale, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Eu agradeço pela oportunidade. A gente vai lutar agora para esse PL ser colocado na pauta e para que seja aprovado e que a gente consiga amenizar um pouco o sofrimento dessa população. Estamos ali de olho nas necessidades e o meu papel como deputada é trabalhar para tentar diminuir, como você falou, esses problemas. Muito bem. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência.
Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 654 de 2023, esse sobre o qual conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.